Olá, começamos mais uma aula. Na aula de hoje continuamos o tema transformador ideal e vamos para o nosso primeiro exercício resolvido. Mas antes de ir para o exercício, eu vou dar um breve destaque. Olhem só, eu chamei a relação entre as tensões do primário e do secundário de relação de tensões. Corretíssimo, não tem nada de errado nisso. Só que o nome mais habitual é relação de transformação e eu acabei falhando e não dizendo. Em especial, é muito comum utilizar o termo relação de transformação quando se usa os valores nominais, por isso aqui o nzinho sendo posto. Ou seja, quando se diz a relação entre as tensões do primário e secundário com os seus valores nominais, se diz normalmente, quando se conversa, se refere a isso, melhor dizendo, como relação de transformação. É só esse destaque, relação de tensões ou relação de transformação, sendo relação de transformação o nome mais usual. Vamos ao enunciado do nosso problema. E vamos, obviamente, colocar no tamanho que consigamos enxergar. Acredito que aqui esteja ideal. Um trafo de 380 volts para 220 volts, 60 Hz e 5 kVA está guardado no almoxarifado. É necessário utilizá-lo para alimentar uma carga, representada por uma impedância de 30j15 ohms, com tensão de 380 volts. Calcule as potências aparente, ativa e reativa, além do fator de potência visto pelos terminais do primário. Notem só, primeiramente, é necessário que a gente entenda que esses valores dados são os valores nominais. Um transformador é como se dissesse, um transformador cujos valores nominais são 380 para 220, 60 Hz e 5 kVA. Não quer dizer que sejam esses valores que estejam em operação. Eventualmente, a depender da falta de informação no texto do enunciado, você vai partir do pressuposto que esses valores foram respeitados. Então, vamos continuar a leitura do enunciado para entender que valores daqui são utilizados ou não. O transformador, está guardado no almoxarifado, portanto, é você que vai fazer o uso adequado dele. É isso que está sendo dito nessa pequena sentença. É necessário utilizá-lo para alimentar uma carga, representada por uma impedância de 30j15 ohms. Ok, essa é a impedância que representa a carga, com uma tensão de 380 volts. Ou seja, a carga deve ser alimentada em 380 volts. Significa dizer que eu não vou utilizar o transformador da forma como foi dado aqui. Aqui você pode ter a impressão que ele é um transformador abaixador de 380 para 220, mas não, o transformador é um dispositivo bidirecional, ou seja, a potência flui tanto do lado de alta quanto para o de baixa, quanto o contrário, depende da escolha que você fez na aplicação. Nesse caso particular, nós teremos de fazer uso do transformador como aumentador, ou seja, eu tenho que ligá-lo numa rede de 220 para que eu tenha 380 volts aplicados na carga. Quando não for dado nenhuma informação, você vai partir do pressuposto que a primeira tensão é do primário e a segunda do secundário, mas um enunciado do problema pode te dizer o contrário, como foi o caso aqui. Foi solicitado que se calcule as potências aparente, ativa e reativa, além do fator de potência visto pelos terminais do primário. Mas aí vem outro porém. O nosso mundo, por enquanto, é de um transformador ideal, ou seja, a potência no primário é igual à potência no secundário. Significa dizer que se eu calcular a potência no secundário, estou automaticamente já fazendo o cálculo da potência no primário. E assim simplifico as minhas contas. Note também que foi dada uma frequência de 60 Hz para o transformador, mas não foi dito nada em relação à frequência da carga. Você vai partir do pressuposto que, obviamente, sendo 60 Hz a frequência da rede, a carga vai ser alimentada também em 60 Hz. Uma outra coisa importante é 5 kVA é a potência nominal do transformador. É um dado que está grafado, escrito numa placa que fica presa no transformador. Não quer dizer que a carga esteja consumindo 5 kVA. A potência da carga é a potência que vai ser determinada pelo instante que ela estiver sendo utilizada. O dado nominal é apenas uma informação do dado limite, significa dizer que o transformador não deve operar com potência maior do que 5 kVA, ainda que na prática ele sempre suporte um pouco mais. Mas nós, aqui no nosso estudo, vamos ter em mente que 5 kVA é o valor limite que deve ser operado sem que a vida útil dele seja prejudicada. Então, como é que a gente pode resolver essa questão? A gente pode começar ilustrando o problema. Ilustrar é uma boa forma.
A ilustração está aqui. Faz parte da solução do nosso problema. Eu tenho uma tensão na fonte, que obviamente eu devo colocar como valor de 220 volts. Aqui vou colocar como sendo 220 volts. Vou considerar que eu tenho essa tensão na rede e de fato é possível. A tensão no primário do transformador, portanto, também será 220 volts. E a tensão na carga será os 380, serão os 380 volts que foi informado, que foi solicitado no problema. Opa, errei aqui, ó, 380 volts. Afinal de contas, eu estou utilizando o transformador como transformador aumentador. Note novamente, ó, o dado foi dado aqui, ó, a tensão do lado de alta e a tensão do lado de baixa. E eu vou utilizar como aumentador, ou seja, o primário vai ser 220 e o secundário vai ser o lado cujo valor nominal é 380. Joia! Aqui vou fazer só uma continha para a gente ter valores em mente. O A é igual a V1 sobre V2. Quem é V1? 220. Quem é V2? 380. São os valores nominais do transformador que eu estou utilizando para calcular a relação de transformação. Não são os valores de aplicação, que nesse caso coincidem com os valores nominais. Portanto, vai ser aproximadamente 0,577. Vamos deixar esse dado aqui. Beleza, foi solicitado que se calculasse na carga, a carga, por sinal, cuja impedância vale 30 mais J15 ohms, se calculasse as potências ativa, reativa e aparente e fator de potência também. Então, vamos resolver isso aí. Arranjar um pouquinho mais de espaço aqui para a gente e posso resolver da seguinte forma. Eu posso calcular a potência no secundário, potência complexa, que eu sei que vai ser igual à potência complexa do primário. Essa sim é que foi solicitada. Mas ambas são iguais, eu faço já direto a conta no secundário. No secundário eu tenho que o modo da tensão V2 ao quadrado sobre o Z de carga conjugado me dá a potência complexa no secundário, que é igual à potência complexa no primário. Se eu souber a potência complexa, na representação retangular, eu sei que a parte real equivale à potência ativa e a parte imaginária à potência reativa. E sei também que se eu colocar a potência complexa na forma polar, o módulo representa a potência aparente e resolvo quase tudo. Basta dividir depois a potência ativa sobre a potência aparente, que eu encontro inclusive o fator de potência. Então fica tudo mais simples utilizando essa expressão. V2 vai ser 380 ao quadrado sobre ZC conjugado. ZC é 30 mais J15. O conjugado, basta eu fazer a troca do sinal da parte complexa, da parte imaginária, desculpe. 380 ao quadrado, 1440 e 400, sobre, coloco esse número na forma polar, 33,541, 541, desculpe, 541, com um ângulo de menos 26,565 graus. Coloquei na forma polar para poder fazer essa divisão. Aí eu divido 144.400 por 33,541, que resulta em 4.305,176, com um ângulo de 26,565 graus e a unidade de potência aparente, ou potência complexa, desculpe, em volt-ampere. Pego esse mesmo número de potência e posso colocar na representação retangular. E eu vou encontrar 3.850,66 mais 1.925,176
2.33 volt-ampere. Aqui eu posso, portanto, começar a organizar a minha resposta. Olha só. As minhas respostas serão P1, que é a potência ativa vista dos terminais do primário, vai ser a parte real da potência complexa vista no primário. A parte real é exatamente essa aqui. 3.850,66, a unidade que a gente usa, o watt. Q1, potência reativa vista do primário, vai ser a parte imaginária da potência complexa vista do primário. 1.925,33. Volt-ampere reativo. A potência aparente, S1, ou módulo da potência complexa, vai ser exatamente o módulo da potência complexa. O módulo está aqui, ó. 4.305,176 volt-ampere. O fator de potência visto no primário vai ser o mesmo fator de potência visto no secundário. Afinal de contas, o que é o fator de potência? Potência ativa, só dar um pouco mais de destaque colocando aqui mais no centro, sobre potência complexa, potência aparente, desculpe, que, portanto, P2 é igual a P1 e S2 é igual a S1. Então, os fatores de potência vistos no primário e secundário no transformador ideal são iguais. 3.850,66 sobre 4.305,176, que resulta em 0,8944. Adimensional, fator de potência não tem unidade. Então, aqui em vermelho destacadas as minhas respostas ao problema que foi solicitado. Espero que você tenha entendido, tenha gostado e te aguardo na próxima aula, no qual resolveremos mais uma outra questão ainda sobre transformadores ideais. Até breve!